Já. Boa noite. Feliz semana, né? Já que eu não pude dar feliz sábado para vocês ontem, eu estava na igreja, a minha segunda igreja, que essa aqui é a primeira do coração, a igreja de Gana, em Antuérpia. Eu estava lá com meus pais, que estão aqui. Minha mãe já visitou essa igreja. Meu pai, a primeira vez, saiu do Brasil e veio aqui ver os netinhos, que estão com febre. Aí a Michelle e os meninos não vieram hoje, mas a gente veio. E que privilégio que nós temos, né? De ter a Maísa essa semana com a gente. Quando nós recebemos um representante de Jesus, a gente recebe quem? Jesus. Se é um representante de Jesus, a gente recebe Jesus. Então, a Maísa veio representando Jesus aqui, porque ela é uma serva de Jesus, uma seguidora de Jesus. E que a mensagem dela e as lições possam ser aplicadas na nossa vida e que a gente possa passar para os outros. Tudo que a gente está vendo aqui está sendo gravado, né, Tiago? Então, transmitido e gravado. Isso não vai se perder. E aí você compartilhe com os amigos, com a família, leve adiante, porque a bênção vai se multiplicando. Um dia a gente vai estar lá no reino de Jesus só vendo o resultado, com um sorriso no rosto, e Jesus vai dizer para a gente, olha, graças a você que fez isso, compartilhou, convidou alguém, a pessoa está aqui. Então nós somos instrumentos nas mãos de Jesus. Um prega, o outro recebe com um sorriso, o outro convida, né? A gente passa o link. É uma corrente que a gente vai ajudando para as pessoas viverem eternamente no reino de Deus. E eu estou muito feliz que o Leandro e a Maísa estão aqui. A igreja ficou sem ver eles desde 2018. A pandemia não permitiu voltar, mas eu não aguentei esperar, né? Aí, em agosto do ano passado, a gente se viu. Eu passei 3, 4 dias, né? Eu fui lá na Escola de Profetas, em Pernambuco, passei 4 dias aprendendo e ensinando. Fiz a aula com os alunos, alguma coisa foi até transmitida, né, no culto da manhã, e aprendi muito. Para mim foi uma bênção. Eu saí de lá, como eu disse, né, reforçado, porque a gente começa a estudar a palavra de Deus e começa a aprender certas coisas, e você vai ficando, quanto mais perto de Deus, a gente fica mais sozinho nesse mundo. A pessoa mais solitária que a gente encontra na Bíblia era o profeta. O profeta é aquele que estava ligado com Deus, ouvindo a voz de Deus, mas estava sozinho, porque ninguém entendia o profeta. Parecia um maluco, um doido. Imagina João Batista lá no deserto, foi o maior de todos. Pensa Elias, Eliseu, os outros, né? Então, a gente vai se aproximando de Deus, vai sentindo sozinho. A gente tem que se ligar com outras pessoas que creem como a gente. E eu amo muito conversar com a Maísa, porque a gente se entende, né, Maísa? A gente está na mesma página. E é nesse livro aí, né? Então, você precisa da igreja por isso, porque é aqui que você vai encontrar pessoas, como eu disse para vocês, doidas igual você. Que o evangelho não é loucura? Não foi isso que a gente lê na palavra de Deus? Para o mundo é loucura. Então, acha outros doidos. Se una a eles, porque é com esses doidos que a gente vai para o céu. Então, não deixa a pessoa dizer, você é maluco, você não come carne de porco, você guarda o sábado, que você é doido? Sou, com muito prazer e orgulho, porque eu sigo a lei de Deus. Para esse mundo é assim. Agora, quem que é a maioria? No universo inteiro. O universo inteiro segue o quê? As leis de Deus, o reino de Deus. Então esteja com a maioria que está certa, que são os anjos, que são os mundos que Deus criou. A minoria está nesse mundo aqui, ó, indo na contramão. Infelizmente estão errados. Agora vamos ajudar eles a mudar de direção. Que isso quer dizer conversão. Mudar de direção e vir no rumo que nós estamos indo. Maísa, por favor, a igreja é sua, como você viu, né? Igreja nova, e tudo é a primeira vez aqui. O meu menino foi o primeiro a ser dedicado nessa igreja. Logo nós vamos ter o primeiro batismo ali, que eu já tenho pessoas que conversaram comigo e estão só esperando a gente marcar a data. Então logo a gente vai ter E eu disse para a Maísa, essa é a primeira semana de oração que nós estamos tendo aqui. E que tenha outras oportunidades da Maísa voltar, mas que não sejam muitas. Né? Exato, que Jesus volte logo, para a gente não ter mais semanas com a Maísa aqui. É a terceira na nossa igreja. Né? Que tenha quarta, quinta, mas não precisa muito mais, né? Já está bom até aí. Muito obrigado, que Deus te abençoe mais uma vez. Boa noite para vocês. Louvado seja Deus, pastor Ricardo, pela oportunidade que eu tenho de estar com a sua igreja. Pastor Pereira está com a gente hoje aqui também. Tinha tantos anos que eu não via os pais do pastor.
Que honra, que privilégio, louvado seja o nome de Deus. Lá por longe, onde a gente já viveu junto ali, né? Pela graça do Senhor, servindo a obra de Cristo, né? Tem mais de 30 anos. Só para vocês verem como eu sou antiga, viu? Já trabalhava, naquela época eu já trabalhava no IAP. Eu trabalhei lá, fui chefe de cozinha do colégio, ajudamos na preceptoria, cuidamos dos detalhes ali do trabalho do Senhor. Fomos trabalhando, né? Fazendo as coisas funcionarem do trabalho de Deus. E aqui está a serva de vocês para ajudar essa semana e a gente estudar juntos as matérias de Deus, as coisas de Deus que Deus está preparando o seu povo. Irmãos, nós vamos, pela graça e poder de Jesus, entender algo grandioso essa semana. Eu tenho certeza que Deus está preparando você para terminar a história do planeta de forma muito, mas muito vitoriosa. Mas eu quero que você entenda um pouquinho mais ainda. Deus não permitiu você nascer para perder. Vamos tentar lembrar um pouquinho do que nós vimos ontem, meu bem? Tá certo? Vamos lembrar o que nós estudamos. Irmãos, o que é o grande conflito? O grande conflito é uma luta entre dois reinos. Nós estamos acomodados com uma situação. Tá? Antes de eu entrar aqui na palavra da Bíblia, eu vou lembrar o que nós estudamos ontem. Nós estamos acomodados com o seguinte: existe Bélgica, existe Luxemburgo, Alemanha, França, Europa, Ásia, as Américas, cada um no lugar. Existem brancos, pretos, amarelos, existem ricos, pobres. Olha o que eu vou explicar para vocês. Existem os gordos, magros, jovens, velhos, existe tudo. Nós estamos acostumados a sermos divididos em castas, em posições, em situações. No entanto, abra seu ouvido. Para Deus só existe dois grupos. O grupo que está no lado certo e o grupo que está no lado errado. Ouviu isso? Independente se você é inteligente, se você é culto, inculto, se você é empregado, empregador, não faz diferença. Para o Senhor só existe dois grupos. O grupo que está lutando de um lado de um reino e o outro que está lutando de outro lado do outro reino. Entendeu isso ou não? Durante essa semana, nós vamos trabalhar para você entender de que lado que está. De um lado está o Senhor vitorioso da guerra. Ele já venceu. Mas do outro lado está um inimigo que nos engana e a gente pensa que está do lado certo e está do lado errado. E é sobre isso que nós vamos falar. Observe isso daqui que nós vimos ontem. João, pode passar mais a outro detalhezinho? Nós começamos ontem explicando que o bem vencerá, tá certo? Nós já temos certeza absoluta que esta guerra, grande guerra, já venceu um lado. Alguém tem dúvida disso? Se eu viesse aqui para você e explicasse sobre profecias, falasse para você que de um dos lados, quem é que vai vencer estudar sobre isso? Eu não quero estudar sobre isso, eu quero estudar com você que o bem já venceu. O plano da salvação, leia junto comigo, foi elaborado para quê, gente? Para remir a raça caída e para lhe dar o quê? Gente, que oportunidade é essa? Eu queria que você gravasse algumas palavras que eu vou grifar. Outro detalhe. Cristo foi designado para o cargo de quê? De mediador da criação de Deus, dessa raça caída, tá? Destinado desde a eternidade a ser nosso substituto e penhor. Então, você guardando essa imagem na sua cabeça, você vai entender como um quebra-cabeça. Pode passar, João. Dia a dia, o que precisa ser entendido. Pode passar o próximo, filho. Olha, observe isso aqui agora. Lembra que nós estamos vendo algumas coisas relacionadas a alguns lugares paralisados ali. Por exemplo, a Venezuela. 95% da população em miséria e fome. Quando eu vim há 4 anos atrás, isso não era a realidade da Venezuela. Há 20 anos atrás, eu estava na América. Não era a realidade da Venezuela. Você sabia que um dia a Venezuela foi igual aos Estados Unidos? Você sabia disso? E que muito rápido se transformou numa miséria. Hoje, 94% da população passa isso daqui. Isso aqui são fotos reais de lá. É algo que você pode entrar. Você fala, mas eu não moro na Venezuela, eu moro na Bélgica. Mas observe isso aqui agora. João, pode passar o próximo. Isso daqui já está mais próximo da gente, sim ou não? Aqui nós estamos numa guerra entre dois países que, diferente da situação da Venezuela, já nos afeta. Sim ou não? Mas isso daqui agora já nos afeta mais ainda? Pode passar o próximo, filho. Isso daqui, ó, nos afeta, sim ou não? Houve alguém que se escapou disso aí?
Ninguém escapou disso. Não, tudo bem, eu também não fui vacinada. Mas vem cá, você teve que usar essa máscara? Por quê? Pode passar o próximo, filho. Você teve que ficar assim. Foi o planeta inteiro que ficou desse jeito, sim ou não? O planeta inteiro. Não teve uma pessoa que vive entre nós que não passou por isso. Eu também não fui vacinada. Não sou vacinada. No entanto, queridos, olha só o que eu vou falar para vocês. Prestem atenção. Essa é uma situação que não teve como fugir. Todos nós estivemos com um problema. Fiquei 4 anos sem poder passar para canto nenhum. Não tinha como passar em aeroportos, você entendeu? E alguns lugares, inclusive do Brasil, começou a ficar difícil de transitar dentro do próprio Brasil. Nós começamos, meu esposo e eu, porque nós temos uma escola em vários lugares, né? Uma escola no Espírito Santo, que é muito distante do Pernambuco, outra que está se formando lá, um centro de vida saudável em São Paulo. E para viajar para esses locais, nós já tínhamos começado a pensar, nós vamos de carro. Porque a gente precisa ir para levar o trabalho de Deus, nós vamos, por enquanto, ainda não estão nos barrando nas estradas, mas nós fomos afetados por isso aqui, senhores. Então, veja, eu estou falando da Venezuela, depois eu falo da Ucrânia e Rússia, agora eu falo do mundo inteiro. O que são os sinais do que isso? São sinais de um mundo caótico e o que mais? Em tempo do fim. Você não está vivendo numa época qualquer, você está vivendo numa época muito séria. Pode passar o próximo. Observe isso aqui. Ontem eu comentei com vocês, esses são dados reais. Nunca na história da Terra, não é só pelo dado que você se espanta, a quantidade de delinquência juvenil, as consequências dos casamentos desfeitos, suicídios, desemprego, doenças emocionais subindo 528% no planeta. Daria para escrever vários livros agora com a quantidade de doenças novas que foram surgindo, tá? A quantidade de doenças degenerativas, as pessoas sendo acometidas por doenças que nunca se ouviu falar, que ninguém sabe nem tem ideia de como é que vai sarar ou cuidar, né? E nós temos hoje um problema social em 812%. Mas o pior não é este tipo de quadro. O pior é que nunca aconteceu na história da Terra, a palavra nunca, ouça bem isso aqui, em nenhuma das outras épocas da história da Terra, nem na Idade Média, nós tivemos em 2 anos, olha aqui, uma situação como essa. Porque essa situação aconteceu nos últimos 2 anos. Nós estamos com 2 anos, nos 2 últimos anos foi isso que aconteceu com o mundo. Em nenhuma época do passado, presta atenção que eu vou falar agora, nem na época do Antigo Egito, nem a Síria brigando com o mundo, nem Nabucodonosor tomando conta do mundo, nem a Medopérsia, nem a Grécia, nem a difícil Roma, nem Roma trouxe uma situação igual a essa. Isso é sinal de final de tempo. Mas eu gostaria que você observasse essa situação agora. Pode passar, filho. Deixa eu começar. Volte um, por favor. Volte um aí, por favor, que eu acho que aconteceu alguma dificuldadezinha. Isso. Nós vamos precisar passar um vídeo para você, porque ontem eu falei como que vamos viver nesse final de tempos. Estamos no final do tempo. Como é que você vai viver nesse final de tempo? Só para dar uma pinceladinha no que estudamos, abre seu ouvido agora. Nós somos o povo, o grupo que o Senhor Deus separou para ajudar a resolver esse problema. Mas nós não estamos conseguindo resolver nem nosso próprio problema. Da nossa própria casa, da nossa própria família, da nossa própria história. Do que eu estou falando? Nós vamos precisar tomar uma posição muito séria diante de Deus. Nós estamos rodando em torno de nós mesmos. E alguns desses problemas são resultado de como fomos criados. Ontem eu comecei a falar com vocês, explicando que vocês são, e eu sou também, um produto, um resultado do que vem sido trazido nas últimas gerações para a nossa vida. Observe esse vídeo aqui para você entender um resuminho do que aconteceu ontem, para você poder entender este material que vamos explicar hoje. É como se fosse um quebra-cabeça. Todos os dias eu vou explicar um pedacinho do que você precisa entender, do que vai ser, do que será daqui a uns anos, pela graça e poder de Deus, o mundo, mas como você vai estar nele. Quem é você dentro deste mundo? Quem é você e qual é o seu sentimento e a sua emoção?
vocês entenderam disso? O que vocês entenderam? Irmãos, eu não queria que você entendesse o que você vai fazer com seus filhos. Quero que você entenda o que você faz hoje como resultado do que fizeram com você. E o que você é hoje é um resultado. E nós temos que aprender a como resolver esse resultado. Muitos de nós não estamos conseguindo ajustar a nossa própria história, a nossa vida, nem a vida social, nem a vida sexual, a vida religiosa, a vida espiritual. Não conseguimos, por quê? Porque não conseguimos resolver aqui dentro os nossos problemas. Veja agora, quando vamos começar o programa agora, deste ponto em diante. Pode passar o próximo vídeo? Diante do universo, você percebeu que você tem uma imensa responsabilidade? Tremenda, que o que você faz, quem é você, como você age, vai deixar para gerações futuras uma tremenda de uma herança. Não adianta dizer assim, eu faço um negócio e daqui uns dias tem um cordeiro lá que eu posso oferecer e vai resolver o meu problema. Não é assim, de jeito nenhum. Tudo que você faz vai marcar o planeta de alguma forma, as pessoas ao redor e naquilo que você vive. Avante, pode passar. Observe isso aqui agora. Vai, por favor. Por que as nações ficarão iradas? Eu queria que você lembrasse destas guerras aqui. Quantos de vocês estavam vivos nessas épocas? Por favor, eu queria que vocês lessem e tentassem lembrar. Que por baixo da imagem, eu sei que os meninos que são mais jovens, eles não sabem disso. Mas você, por favor, observe isso. Quantos estavam, vivos na época desta guerra? Do Iêmen. Olha aqui, a guerra da Israel com a Palestina, da Nigéria, a guerra do Iraque, da Somália, do Afeganistão, da Síria. Quantos de vocês estavam vivos nessa época? Posso ser honesta com vocês? Alguns de vocês nem perceberam, não foi? Vamos ser honestos? Sim. O que é isso aí? Por que as guerras acontecem? De onde elas vêm? Irmãos, nós tivemos mais guerras do que essas que estão sendo mostradas aí. Estas são as guerras que apareceram e que a humanidade conseguiu notoriar. Mas existem as guerras internas, as de dentro da nossa casa, as guerras que nós temos com os nossos patrões, com os nossos filhos, com as dificuldades que vivemos. E todas elas começam da mesma maneira, da mesma forma. Não existe guerra que comece de forma diferente. Sempre acontece por causa das coisas que nós vivemos, as coisas que nós estamos passando. Dá uma olhada, esse é o retrato do mundo atual. O mundo vive assim. Essa é a situação. Com medo de uma próxima pandemia, uma quantidade tremenda de homossexuais. Eu nunca vi tanto no planeta Terra. A quantidade é tão imensa, tão grande, que você fica confuso ao andar por aí. Eu queria muito viver num mundo em que eu tivesse certeza mesmo quem é homem e quem é mulher. Vocês também? Vocês lembram quando a gente era criança que a gente tinha certeza absoluta, total e completa? Hoje a gente não tem mais. A gente anda nas ruas, a gente começa a ter problemas. E eu fico olhando para as criancinhas, eu fico muito medo, eu oro muito pelos filhos, pedindo a Deus que Deus ajude os jovenzinhos, os pais, para que consigam trabalhar, para que não aconteça essa miséria. A quantidade de religiões já unidas, nós não temos mais dificuldade em pensar sobre isso. Angústia entre as nações como nunca antes na história da Terra. A quantidade de um mundo político, é um mundo político religioso hoje, né? Hoje nós não temos mais uma política somente. Temos uma direita e esquerda que nada mais, nada menos do que o bem e o mal. Não tem mais como, né? Nós estamos vivendo dentro de uma realidade em que você está dentro disso. Pode passar, meu filho. Agora observe isso daqui. O mal e o pecado e a morte são resultado do quê? Gente, leia aquele pedacinho lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O mal são o resultado da desobediência originada em Satanás. Você tem alguma dúvida disso? Agora olha para mim aqui. O mal e o pecado do mundo são resultado, olha lá, da desobediência originada em Satanás. E o mal que a gente tem em nossa casa? Posso comentar uma coisa com você? Pode ser que nós sejamos pessoas muito capazes de observar, entender todos os temas bíblicos. Mas se nós não resolvermos o problema aqui dentro, lá dentro do nosso coração, da nossa vida, nós vamos ser pessoas perdidas. Olha o que eu vou te falar. Perdidas.
e muito conhecedoras da verdade. Isso não é uma coisa boa. Eu não quero explicar para vocês os pontos principais, o pastor está fazendo isso, eu estou muito feliz por isso, os pontos principais dos últimos acontecimentos da Terra. Eu quero explicar para você como é que vai ser seu sentimento nessa hora. Como que você vai enfrentar essas coisas. Observe aqui, ó. Tiago 4:1 pergunta, tem uma pergunta ali. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros o quê? O que diz aqui? Guerreiam. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. Peraí, mas eu não mato, não cobiço, não sou invejosa, será? E nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para o quê? Para vossos deleites. Hoje nós vamos trabalhar de onde vêm as guerras entre nós. Olha, temos atacado os frutos e esquecido que temos que arrancar as raízes. Vamos começar a entender algumas coisas relacionadas à nossa própria realidade. Pode passar, filho. Nós sabemos que estamos na luta entre o bem e o mal. E agora eu queria comentar uma coisa com você. A medicina não tem respostas. Vocês perceberam isso ou não? Perceberam ou não perceberam? Nós estamos pós uma pandemia. Ninguém mais acredita tão cegamente como se acreditava. Porque não funcionou. E dessa vez não foi a medicina de um lugar só. Foi a medicina de vários lugares que provou que não tem solução. Vocês notaram isso ou não? A medicina não tem respostas para uma série de coisas. Nós estamos vivendo numa época que 96% das doenças não tem cura. Talvez seja por isso que o Senhor Deus, na sua misericórdia, tenha mandado o seguinte recado para a igreja. Sabendo que isso iria acontecer, chamou a igreja e pediu antes de que isso acontecesse que a igreja cuidasse de sua saúde através de uma alimentação correta e do cuidado com os 8 remédios de Deus. E aqueles que não fizeram este preparo estão agora sentindo a responsabilidade de não terem feito. Porque essas doenças estão pegando o mundo inteiro, sim ou não? A maior parte de nós. Mas também os governos não têm respostas. Eles têm resposta? Não têm. As posições que eles usam são confusas. As religiões não têm resposta também. Pode pegar todas as religiões juntas. Você não encontra respostas neles. A política, muito menos. Não tem resposta. Mas quem tem a resposta? Você acha que dentro do plano de Deus, essa situação mundial pegou Deus de surpresa? Você acha que foi isso? Quem tem resposta? Quem tem, irmãos? Mas não é qualquer igreja. É a igreja de quem? Ai de quem estiver na igreja errada nessa hora. Porque só tem uma igreja que tem a resposta. Sabe por quê? Observe isso aqui agora. Leia comigo. O povo de Deus deve servir de conduto para a transmissão da mais elevada o quê? Posso dizer uma coisa a você? Ontem eu já comecei falando. E eu não quero parar de dizer. Você não mora no planeta Terra. Você mora no céu. Você está aqui de passagem. Você não faz parte desse planeta. Você nasceu e foi chamado para viver e servir na igreja adventista, porque tem um trabalho junto às pessoas. Enquanto não entendermos isso, estaremos equivocados. Nossa casa é no céu, nosso endereço é na Cidade Santa. Quem nos cuida, quem nos sustenta, não é o nosso patrão. Quem trabalha por nós, quem é o nosso comandante, não são homens da terra. Quem te comanda é o Deus do céu. Você entende isso? Enquanto você não entender isso, você vai ficar dando murro em ponta de faca. A razão de você existir aqui é para transmitir a mais elevada influência que opera onde, irmãos? Em que lugar? Porque você é de lá, você não é da terra. Se você fosse da terra, você seria alguém precisando de ajuda. Mas você está aqui para ajudar. Você é influência boa no teu emprego, no teu trabalho, lá no teu... Por isso que o diabo atormenta tanto. Vamos ler o resto? Olha lá. É o propósito de Deus. Vai lá, leia comigo. É o propósito de Deus tornar patentes por meio de seu povo o quê? Os princípios de que reino? Como que ele vai apresentar os princípios do reino de lá se você pensa que você mora aqui e vive aqui? Está na hora de você começar a pensar diferente.
Vai ter que dar um clique na sua cabeça. Você vai ter que entender por que a igreja fala que você não deve comer tal coisa, vestir tal coisa, porque você tem que parecer com lá, não aqui. Você tem que viver igual lá, não aqui. Você tem que seguir as regras do teu patrão. É o Deus do céu que você tem que seguir as regras. Ele fala que os princípios do reino dele, mas só consegue entender os princípios do reino dele quem vive no reino dele. Você já percebeu que quando você chega num outro país, como vocês chegaram aqui, vocês tiveram que se aculturar. Sim ou não? Eu estou sentada lá almoçando, tomando café da manhã, na casa de Neide e do irmão Daniel, e eu fico ouvindo eles falando. Os meninos falam, eles conversam e eles têm um sotaque. Eu falei para Neide, você está com sotaque daqui, você é meio belga agora. Vocês estão com sotaque daqui, vocês falam igual e tal. E os meninos muito mais, claro, né? E ao conversar, etc. Vocês tem necessidade de fazer isso. Estão morando aqui. Sabe qual era a intenção de Deus em nos trazer aqui? Que nós trouxéssemos diante do mundo os detalhes do reino diante do mundo. Vocês não sabem a força e o poder do testemunho. Você não tem ideia como é importante o poder do testemunho. Você não sabe quem é você. Eu te garanto que você não sabe. Se você soubesse, você ia estar agora dando urros de alegria e muitos améns por essa frase de dizer que você não é daqui. Te assusta, olhe bem. Mas para que pela sua conduta e caráter, como é que é? Pelo quê? Através do quê que ele traz o reino dele? Conduta e caráter. Este possa revelar estes princípios, o Senhor deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura aproximá-los de si, para que lhe possa dar a conhecer a sua vontade. Compreendeu isso? O Senhor Deus traz você, faz nascer nesse mundo, você tem aquelas dificuldades de pai e mãe, você herdou do seu pai e da sua mãe, dificuldades diferentes, e você tem que aprender a como divorciar-se de algumas coisas para viver inteiramente dentro do plano de Deus. Você acha que é possível novos Enoques nesse mundo? Sim ou não? Eu tenho certeza absoluta que é possível. Você acha que é possível alguém tão desprendido igual Noé? Tenho certeza absoluta. Você acha que é possível alguém com tanta mansidão igual a Moisés? Sim, eu estou dando tudo exemplo humano. Você acha que é preciso e pode ter rapazes, filhos? Olha para mim aqui, ó. Olha o que eu estou perguntando vocês aqui. Vocês acham que é possível ter algum José com um posicionamento tão direto, sexual, com tanta força igual José no mundo de hoje? Certeza absoluta. Quem não acredita nisso vai ficar para trás. É uma escolha. Vocês ouviram isso? É possível ter alguém assim. Vocês entenderam, filhos? É possível. E o Senhor Deus te trouxe aqui para isso. O Senhor não está fazendo um teste com você. Ele tinha certeza ao permitir você nascer. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Você não veio para Deus fazer um teste contigo. Deus não deixou você nascer para Ele fazer um teste contigo. Ele já tinha certeza absoluta que você podia nascer. Para quê? Observe isso aqui. Pode passar o próximo, meu filho. Olha lá, lê isso daqui agora. Ó. Vamos ler juntos? O propósito que Deus quer realizar. Por meio de quem? De seu povo. Quando? Quando que Ele quer? Hoje. É o mesmo que desejou realizar por meio de Israel, quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia e justiça de amor de Deus manifestado na igreja, deve o mundo ter uma ideia de seu caráter. Peraí, deixa eu ser bem honesta com vocês. Deus quer que as pessoas no mundo que estão perdidas em meio à guerra, sem resposta nenhuma, sem governo que presta, sem nada que vale a pena, perdidos com uma quantidade tremenda de homossexualidade, de casamentos desfeitos, uma quantidade horrorosa de doenças emocionais, como nunca aconteceu na vida. Quer que enxergue solução aonde? No que Deus faz na sua vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta que eu não quero resposta. Você se sente sem problemas emocionais? Você se sente assim, solução? Seus filhos olham para você e dizem, meu pai e minha mãe são solução para o mundo. Eu consigo chegar na igreja e ser solução. Eu vou na igreja para fazer funcionar, para fazer dar certo. Eu consigo. Era assim que tinha que ser. Para isso você nasceu. E ainda bem que você está vivo, porque ainda dá tempo. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Ainda dá tempo.
Se você não morreu é porque ainda Deus tem um plano. Porque quando Deus já fez tudo por uma pessoa, ela morre. Sabia disso? Deus só permite a pessoa morrer quando já fez tudo que podia. Não pensa que alguém morre assim, Deus fala, que pena, ainda tenho algo para fazer. Não é isso, não. Deus só permite que esteja vivo quem ainda Deus tem um plano. E qual plano que é? Qual é o plano que Deus tem, gente? Você vive perguntando, qual é o plano de Deus para a minha vida? Este é o plano de Deus para a sua vida. Que o mundo contemple em você a bênção de Deus. Você que está nos ouvindo em casa, irmãos que estão nos ouvindo, nem sei onde é que estão gravando aí, mas eu quero dizer para vocês aqui em nome de Jesus. Deus tem um plano para você. E qual é o plano? É este aqui. Que o mundo veja em você a misericórdia, a bondade. Quem é Deus tem que ser visto em você na sua vida prática. E o que impede que isso aconteça? As coisas que você sente. O que você herdou de pai e mãe. O jeito que você aprendeu a resolver problemas. Por isso que ontem eu perguntei assim. Vocês acham que no céu um vai virar para o outro e vai dizer assim, desculpa, mas eu não gosto de jiló. Você quer comer o meu aqui para não ficar feio na mesa do Senhor aqui? Você fala, mas não vai ter jiló lá. Por que você está falando isso? Você sabe se não vai ter? Por que é que aqui cada um gosta de uma coisa? Um fala para o outro assim, olha bem, um diz bem assim para o outro, tudo bem, isso fica bem em você, em mim não. Deus não vai olhar isso. Por que nós temos pensamentos diferentes aqui? Vocês acham que no céu, lá nos mundos não caídos, existem pensamentos diferentes? Uns seguem umas regras e outros não seguem porque não querem. Vocês acham que acontece isso? Sim ou não? Não. Eles não têm vários governos. Não existem vários países. Eles têm um só líder. Eles têm um só governador, um só ministro da economia, um só ministro É o mesmo, que é o ministro das energias elétricas, é o mesmo ministro da educação, tudo. Eles seguem o mesmo, tudo se concentra em Deus. Eles não precisam de nada do que nós vemos aqui. O mundo não está dividido lá. Os mundos todos vivem em perfeita união. E qual foi o resultado de ter este governo somente? Olhe bem que eu vou te falar. E todos obedecerem e gostarem da mesma coisa. Não tem uma menina grávida fora da época. Nunca aconteceu um casamento desfeito. Não existem hospitais. Não existe nenhuma cadeia, nunca existiu. Vivem em completa e perfeita harmonia. Nenhum problema emocional. Não existe nada. Nenhuma folha caiu. Vocês acham que quem está certo? Nossa maneira de viver ou a deles? E é aquele jeito é que Jesus quer que você viva. Leia esse resto aqui, Olha bem. Presta atenção. Deve o mundo ter a ideia de seu caráter. E se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, gente, eu não quero que você pense no fruto de alguém vestido do jeito que Deus pede, de alguém andando e falando do jeito que Deus pede. O que eu estou pensando é na raiz, não é o fruto, a raiz. Porque se uma pessoa veste-se do jeito correto, come do jeito correto, mas a língua é muito afiada e fala mal dos outros, está perdida do mesmo jeito. O que faz uma pessoa agir pode ser a força externa, tá bom? Mas o que faz a pessoa falar é uma força interna. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque Deus tem um plano, e esse plano tem que acontecer e vai acontecer. Olhe bem, presta atenção. E se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo vai fazer o quê? Reconhecerá o quê? A superioridade dos que o amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Peraí. Olha para cá. Você sabia que o plano de Deus era que você fosse visto como superior aos outros seres humanos? Mas você tem condição de ser visto como superior? Eu não estou dizendo nem em atitude. Se alguém dissesse você é superior aos outros, você ia se sentir cheio disso? Seja bem honesto, não é para me responder. É só lá dentro do seu coração. Você ia se inflar com esse sentimento, nós somos superiores ao restante. Você ia se sentir mal? Se sentir isso, se por acaso você viesse a sentir isso, que você é melhor, automaticamente você perderia a superioridade. O sentimento, frente a uma coisa certa, pode torná-la errada. O sentimento que temos, frente a alguma coisa que nos é dado de prêmio, pode tornar a coisa errada.
Uma pessoa pode se tornar, olhe bem, começar a dar presentes para todo mundo do bairro, fazer o bem e cuidar de todas as viúvas do bairro, distribuir cestas básicas para todo mundo e o pessoal dizer, nossa, que gente boa, que gente legal, que capacidade, que bondade. E dali uns dias se candidatar a um cargo político. Hã? O que vocês iam sentir? Não é estranho? Sim ou não? Não é? Vem cá, até fazer o bem tem que ter o motivo certo. Observe esse próximo passo aqui. Uma grande obra há a fazer em apresentar aos homens as verdades salvadoras do Evangelho. E este é o meio estabelecido por Deus para o quê, gente? Olha, represar o quê? A onda da corrupção moral. A quantidade de gente moralmente vivendo em miséria. Como é que se represa isso? Como é que vai se conseguir segurar a quantidade e a onda do mal? E eu não estou falando só no mundo, estou falando no seu mundo, na sua casa. Como é que você vai conseguir fazer isso? Aqui diz, olha bem, era apresentar aos homens as verdades salvadoras do Evangelho. Posso dizer uma coisa a vocês? Queridos pais, não parem de falar aos seus filhos, ainda que pareça que eles não estão dando ouvidos. Porque o único jeito de represar as misérias morais é este. Continua. E é este o meio de restaurar no homem a imagem divina. É este, olha, o que diz aqui? Leia comigo. O seu remédio contra a dissolução universal. Como? Qual é o remédio que Deus dá? Qual é o remédio que Deus dá contra o problema universal? O que você tem que fazer no mundo. Continua. É o poder que impele os homens para a unidade. Apresentar essas verdades é obra da mensagem do terceiro anjo. Peraí, eu sempre li que a mensagem do terceiro anjo eram aqueles 3 pontos que nós já sabemos. Primeiro, temer a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar que ele fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O segundo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber vindo da ira da sua fornicação. O terceiro, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa e na mão, o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira. Olha para cá. Mas não é só isso. É o que também? Apresentar diante de Deus, diante do mundo, o que Deus fez na sua vida. Uma mudança na sua vida. Uma mudança na sua história. Continua. Vai lá. O Senhor determinou que a proclamação desta mensagem fosse a maior e mais importante obra no mundo para o presente tempo. É óbvio que o mundo vai ter que entender, meu filho. Passe lá. Agora, observe. Vamos entender uma coisa aqui. Ontem nós estávamos falando que já existiam outros mundos, né? Sim ou não? Eu queria comentar uma coisa com vocês agora que vocês vão gostar muito. Deus já tinha outros mundos antes de criar a Terra. Quantos aqui já sabiam disso? Tá, então todos nós vamos estar no mesmo ponto para vocês entenderem o que eu vou falar. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Deus já tinha outros mundos antes de criar a Terra. Primeira coisa que eu vou perguntar. Antes de Satanás pecar, Deus já tinha outros mundos. Quantos sabiam disso? Tá. Para que ele criaria então um mundo a mais? Depois do pecado. Ai, que linda resposta. Vai dar uns beijos em você. Ah, graças a Deus. Vocês não sabem como eu estou feliz em viver. Sabe, eu tenho uma impressão relacionada a essa questão do nosso nascimento, da nossa vida, do seguinte, irmãos. Olhe bem o que eu vou falar para você. Satanás tem... O problema dele não é viver, é morrer. Ele não quer morrer. Porque ele já sentiu o gosto de estar vivo. Talvez você nem dê importância por estar vivo. E eu espero que essa semana sua cabeça mude. Como é bom estar vivo, irmã. Meu Deus, pensa. Nós funcionamos, gente do céu. Como é bom o meu corpo, está todinho funcionando. Isso é importante demais. Irmãos, como é bom tudo estar funcionando. Não estou no hospital. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha, você está vivo. Entendeu isso? Agora imagine uma pessoa decrépita, acabando com certeza absoluta que não vai viver. Que a única coisa que ele pode ter na vida é mais tempo, mas com certeza vai morrer. Você já parou para pensar que lá para o céu, para onde você vai, Satanás nunca mais vai pôr o pé? Você vai, ele não. Você está indo para onde ele nunca mais vai.
A única coisa que ele tem certeza, você ainda pode viver. Seres humanos podem viver ou morrer, não é isso? E você está destinado a viver e viver para sempre. Agora te assuste. Olhe bem o que eu vou falar. Porque você está aqui, pela graça de Cristo, você se envolveu nas coisas. Agora o diabo olha para você, morre de ciúme e diz assim, eles têm o que eu nunca mais vou ter. Não existe a menor possibilidade de ter. Agora, por que Deus criaria mundos depois do pecado? Um mundo depois do pecado. Vamos ler aqui? Vamos ler comigo desse lado. Os mundos já existiam antes da rebelião de Satanás. Olha lá. Satanás era grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. Alguma atitude deveria ser tomada para afastá-lo da simpatia dos seres celestiais. Agora lê essa frase, que está em negrito. Opa, como é que é? O governo de Deus era quanto? Você tem ideia do tamanho disso? Não eram só os habitantes do céu. Quem são os habitantes do céu? Agora, quem são os dos mundos, seres dos mundos? Sim, louvado seja Deus. Irmãos, agora, quando você entender isso, eu estou muito feliz por estar explicando essas coisas para vocês, porque se eu tivesse entendido isso alguns anos atrás, minhas pregações teriam sido diferentes. Olha o que você vai entender. Deus já tinha mundo, sim ou não? O governo de Deus, ele compreendia os anjos que estão no céu e os outros habitantes dos mundos, sim ou não? Os anjos e os habitantes do mundo são iguais? Não. Espera aí, você já encontrou dois tipos diferentes? Sim ou não? Você já encontrou dois tipos diferentes? Claro. Irmã, os seres dos outros mundos não são anjos. Anjos nem têm sexo, irmã. Eles não criam, não procriam filhos. Os outros dos outros mundos, sim. Entenderam? São seres que Deus criou com família, com irmãos e irmãs. Vocês sabiam disso ou não? Ai, que legal! Então, vai ficar marcado no seu coração, porque eu estou lhe ensinando. Então, olha bem aqui, ó. Presta atenção. Mas todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar o quê? Vocês estão vendo isso aqui? Agora presta atenção em mais esse detalhe. Olha agora que vocês vão gostar. Vai lá. Despreparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderia ver a justiça de Deus na destruição de Satanás. Satanás não podia ser destruído. Deus precisava fazer mais uma coisa. Existia já mundos e também anjos, sim ou não? Tá, agora veja, ó. Vamos mais um aqui. Presta atenção, lê isso aí. Como é que é? Como é que vocês acabaram de ver? Que os seres humanos dessa terra constituíam o quê? Uma nova e distinta ordem. Gostei. Quem foi que falou? Somos especiais. Quem foi que falou isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês sabem que uma das bases da psicologia, eu não sigo o que a psicologia ensina, eu sigo só o que a psicologia de Deus ensina. Quero que vocês saibam disso, viu? Um dia ainda explico para vocês por que é que eu estou dizendo essa frase. Mas eu quero comentar uma coisa com vocês, olhe para cá. Uma das bases da psicologia é fazer a pessoa entender quem é ela, para que ela dê valor a si mesma. Quando você entende quem é você, tua vida muda. O que você começou a entender? Tinha os seres dos outros mundos, tem os anjos e agora Deus cria quem? Deus cria quem, gente? Que é quem? Algo especial. Nós ainda não sabemos o que é, porque ainda nem passou o próximo slide. Mas olha para cá. Você começa a entender que quem você dá à luz, quem é que você coloca no mundo, não é qualquer coisa. Com quem é que você consegue conviver? Por que é tão importante estar vivo? Quem é você? Irmãzinha, você não tem ideia. Na hora, todo o céu se envolveu na criação do homem. Todo o céu. O que é todo o céu? O que é todo o céu? Vai lá, pensa aí. Todos os anjos, todos os mundos não caídos, todo mundo está se envolvido ali, ó, na criação do homem. Por quê? Tinha uma razão
Já tinha os outros mundos, Satanás já tinha pecado, já estava aí os anjos alvoroçados, sofrendo com aquela situação, e Deus tinha que criar um ser humano diferente. Vai lá, uma nova e distinta ordem. Pode passar o próximo. Lê isso aqui. O Senhor havia dotado Adão com poderes o quê? Olha, superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Suas faculdades mentais eram apenas menor do que a de quem? Olha para cá. Qual era a capacidade mental? E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acredito 100%. Abra bem seu ouvido. Eu tenho certeza absoluta que Satanás tenta confundir sua cabeça para você não ter 1/1000º da capacidade que Deus gostaria que você tivesse. Voltando, que eu queria muito que esses pedacinhos desse quebra-cabeça se juntassem na sua cabeça. Lembra, nós somos resultado do pai e da mãe, de misérias que nosso pai e nossa mãe fizeram. Tá lembrando disso? Nós estamos aqui vendo um monte de guerra, um monte de problema. Eu afirmei para vocês que vocês estão vivos porque Deus tem ainda um plano. E que se vocês estão aqui, não é que você é adventista, então você não tem sua casa. Sua casa é um álibi de Deus. Você mora aqui na Bélgica, é um álibi de Deus. Você está aqui com uma função. Você está... Eu lembro quando eu era menina, vocês não cantam mais isso, mas eu cantei muito isso. Nós estamos aqui nesse mundo, mas só de passagem, esperando uma vida futura, um mundo melhor. Nós estamos aqui só de passagem. No dia que você entender isso, você para se agarrar a algumas coisas. Quando isso entrar mesmo no teu DNA, você começa a falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? É por uns dias. Eu tenho a eternidade inteira. Uau, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou me agarrar nada daqui. Irmãos, nada. Não tem um pedacinho daqui que me chama atenção. Sabe por quê? Porque eu vi um mundo melhor. Aleluia. É aquilo que importa. E na hora que você começar a entender isso, você vai entrar noutra atmosfera de vida. Por que algumas coisas ainda te chamam atenção? Porque você não viu um mundo melhor. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Se ainda alguma coisa desse mundo falido e miserável te chama atenção, por que você acha que os anjos do céu não vêm aqui e falam, quer saber, eu vou largar o céu, vou vir aqui morar com vocês? Se hoje fosse perguntado para Satanás, Satanás, qual a coisa que você mais quer? Se tivesse dado uma chance para ele, adivinha para onde que ele queria ir? Mas ele nunca ia querer viver aqui. Aliás, eu acho que ele faz algumas músicas e some de perto. Ele que não ouve. Você acha que ele ouve? Ele sai fora, não vou ouvir nunca. Deixa esses trouxas aí ouvindo. Por que ele faz isso? Ele jamais... Tem algumas coisas que se ele pudesse, ele não comeria nunca. Se ele comesse. Porque ele sabe que não é nem alimento. Algumas coisas que seres humanos comem não é nem comida. Irmãos, tem certas situações que ele não faria nunca. Pega o povo que é declaradamente dele e vê como vivem. Ele ensina eles a viver mais. O que ele pede para eles? Está na hora de você começar a pensar, pensa em nome de Jesus. Diz um coitadinho do menino aqui, salgadinhos. Irmãos, olha para cá. Salgadinho também, meu filho. Olha para cá. É sério mesmo, hein? A tia vai falar uns negócios sobre comida essa semana que vocês vão cair duro. Certo? Vocês vão aceitar? São coisas muito importantes, tá bom? Vocês perguntaram para mim, tia, você precisa de meninos corajosos? Para mim, a pessoa que tem mais coragem na vida é que tem coragem de fazer o certo. Tá bom? Gente, olha bem isso aqui. Então, nós somos uma distinta ordem? Sim ou não? Tá, e que mais? Olha só. Constitui a mais nobre. Leia lá. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem de Deus, constitui a mais nobre de suas obras criadas. Aleluia. Eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar para ver o rosto de vocês agora. Estão tudo assim. Vocês sabem por que eu vivo dizendo que na minha igreja, na igreja de Deus, adolescente não é aborrecente. De jeito nenhum. Criados à imagem de Deus. Um poder distinto diante do universo. O que é que tem nos atrapalhado? O diabo morre de inveja da gente. Sabe o que ele gostaria? Presta atenção. Ele gostaria de atrapalhar a gente 100% para nos tirar a chance que temos. Agora veja. Se Deus pega... Olhe bem. Presta atenção agora. Olha para cá. Estão vendo essa coisa bonita aqui? Deus já tinha mundos. Acontece o pecado no céu. Deus já tinha os anjos, já tinha os mundos. E aí ele inventa de criar uma nova e distinta ordem
muito especial, era o ponto especial de sua criação. Era para quê? Qual era a intenção? Abre o ouvido agora, eu vou pedir uma coisa. Ó. Nenhum de vocês olhando para nada. Olha para cá. Ó. Vocês têm que ver isso aqui agora. Para que foi criada a terra dessa maneira? Olha aqui. Ó. Pode colocar, filho. Leia isso aqui. Os lugares... 1, 2, 3. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Amém, Neide! Glória ao nome do Senhor. Para que fomos criados? Para que nós fomos criados? Diga. Para que, irmãos? Para preenchermos os lugares vagos no céu. Agora olhe para cá. Eu nunca tinha entendido um negócio tão grande na minha vida. Senhor, eu vou preencher o lugar de um anjo. O Senhor me criou para isso. O Senhor me deu vida para isso. Espera aí que eu vou criar uma Maísa para encher o céu. Imagina, louvado seja o Deus eterno. Mas vem cá, por que eu? Gente do céu, por que ele não pegou um mundo que não caiu? Por que ele não pegou aquele povo? Gente, é tremendo o que Deus vai fazer com a gente. Você tem ideia o quanto você representa diante de Deus? Olha que coisa tremenda. Por que Deus cuida tanto de você, do seu filho? Eu não sei se está me ouvindo aqui. A Érica, com seu filhinho Alessandro, que estava aqui ontem. Deus te abençoe, moça. Que Deus cuide de você. Eu não sei se ela estava ouvindo de alguma forma. Por isso Deus criou você com seu filho, minha querida. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus que pense agora. Para que você está vivo? Veja mais esse texto aqui. Lê isso aqui, ó. Deus criou o homem para quê? Para sua glória. Para que depois de quê? Testada e que mais? Por que eu falei ontem para você que Deus não está te testando para ele entender alguma coisa? Deus já sabe tudo sobre você. Ele não está te testando. Vou testar Maísa para ver se ele é bom ou ruim. Ele já sabe. Sabe que a gente não presta, ele sabe tudo que não presta da gente. E para que ele testa? Em função do quê? Olha isso aqui, ó. Deus, vamos 1, 2, 3. Deus criou o homem para a sua glória. Para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se um com a família celestial. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Glória ao nome do Senhor. Olha para cá, olha para cá. Por que testada e provada? Não pense que seus problemas são um problema. E eu queria tanto te pedir para você não desistir. Ah, se você soubesse o tamanho do poder de Deus para resolver o seu problema. Nosso problema não é ter problema. Nosso problema é não saber resolver problemas. E essa semana nós vamos atacar isso. Bora? Vamos trabalhar em cima disso? Porque não estou falando de um problema de fora. Não estou falando de uma coisa fácil de fazer. Estou falando lá de dentro. Por que a gente é capaz de fazer uns negócios? Por que a gente faz algumas coisas que nos tornam inapropriados para essa vida? Não estou falando só para aquela. Olha isso aí. Nós não somos apropriados nem para o mundo onde vivemos com algumas situações. O que dirá para o céu? E nós não podemos viver assim, porque somos quem somos. Olha quem você é. Veja quem você é. Observa a grandeza do que você é. Então Deus tensionava o que ao criar a família humana? Para que nós então repovoássemos o céu. Agora tem uma coisa que é verdade. Te assusta o que eu vou te falar agora. Que coisa feia. Lúcifer caiu com os anjos. Que coisa feia. Essa união que eles tiveram. Que horrível. Essa união que fez com que eles caíssem. Olha para cá. Na verdade, todos os vivos, todos os seres humanos dessa terra que não forem, terão caído igual os anjos de Satanás. Ontem eu disse para vocês e eu repito. Os fogos dos últimos dias foi feito para Satanás e seus? Não foi feito para seres humanos. E é com muita dor que eu tenho que lhe falar que qualquer pessoa que não for terá se transformado no quê? No demônio.
Isso é muito triste. Não é para isso que você nasceu. Todo poder, ele disse, me foi dado no céu e na terra. Ontem eu li isso para você. Abre a sua Bíblia no primeiro texto de hoje, por favor. Abra a sua Bíblia em João 10:10. Corre lá, por favor, em nome de Jesus. São João 10:10. Por favor, não conversa. Esse é o seu momento com Deus. Não deixa nada atrapalhar você. São João 10:10. Você vai ver um negócio demais. É muito grande o que você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. São João 10:10. Por favor, observe isso aqui. Olha o que o Senhor Deus diz. Aqui é uma apresentação dos dois lados. Aqui é uma apresentação dos dois lados da guerra, da grande guerra. É Jesus falando. O que ele disse? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Sim ou não? Olha como é que Satanás é apresentado. Como é que ele é apresentado? Matar, roubar. Ele não consegue fazer outra coisa. Eu vim, continua lendo. Eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham abundância. Olha para cá agora. Olhe para cá. Por favor. Deus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham como? Como é que ele disse que seria a vida que ele tem para dar? Irmãos, o que é essa vida em abundância? Eu garanto para vocês que para todos os que servem a Deus nessa terra, com guerra na Rússia e na Ucrânia, com guerra em uma quantidade imensa de países, com um mundo em decadência, com uma situação da Venezuela provável acontecer no resto do mundo. Irmãos, há sim evidências, e nós vamos falar essa semana, da quantidade de fome que o mundo todo vai passar. Não é só a Venezuela, o mundo todo vai passar. Nós que estamos assim dizendo, eu não gosto de tal coisa, tira essa cebola daqui. Eu não como esse verdinho também. Ai, por favor, se não amassar, eu não como. Você não tem ideia do que vai acontecer. Você vai comer os dedos. Olha para cá o que eu vou te falar. Se você não correr para o campo, se você não fizer o trabalho do Senhor, se você não lutar em nome de Jesus, por aquilo que Jesus ensinou, você vai sofrer muito. Não tem como. Por quê? Porque quem é que vai estar no controle do mundo? Quem só sabe matar, roubar, que mais? Ele não vai te trazer outra coisa. Gente, não tem outra forma. Se nós não estamos com quem dá vida e vida em abundância, nós estamos com quem? Com quem mata, com quem vai matar quem? Não é a ele. Ele vai matar quem? Toda pessoa que der uma brecha para ele, ele mata, rouba e destrói. Você já percebeu isso ou não? Isso é real. Agora olhe para cá. Presta atenção que eu vou te dizer agora. Se desses dois lados é assim, e nós vamos estar vivendo dentro dessa bagunça, dessa situação difícil, aonde vai estar a paz como de um rio? Não voladou como ao mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz em abundância. Aonde? Irmãos, pode estar chovendo. Não estou falando que vai estar em Jesus, irmãos. Olha para cá. Nós temos que começar a colocar as coisas no lugar certo. Irmãos, essa paz, como de um rio, abundância de paz. Muita paz tem os que amam a tua lei. De onde? Aonde estaria? Onde estaria isso? Irmãos, pode estar chovendo canivete, mas isso tem que estar aqui dentro, ó. Aqui dentro. Gente, que quando você olha, por isso que ontem eu falei o que aparece no seu rosto. O que é que você expressa no seu rosto? Você apresenta paz, inteligência, capacidade, união, confiança? Ou quando olham para você, te veem cabisbaixo, judiado, destruído? Pensa. Tem que ter paz em você, se não está tendo algum problema. Quem é que está dominando você? Olha avante esse próximo aqui. Você precisa entender uma coisa. Gente, olha isso aqui, ó. Olha só que imagem. Eu, quando olho essas imagens, eu fico pensando como Deus é cuidadoso, né? Misericordioso. Então Deus queria repovoar o céu, né? Todo com a família humana. Avante. Pode passar o próximo. Passa o próximo. Você tem que conhecer quem você é e para que estar aqui. Você nasceu para repovoar o céu. Pronto. Eu tenho certeza absoluta disso. Na hora daquela fusão... Olha, irmãos, presta atenção que agora eu tenho uma outra comunicação para fazer a vocês. No momento em que uma pessoa vai ser concebida, bilhares de possibilidades acontecem. A mulher já nasce com a quantidade certa de óvulos, tá bom? Então, desde que ela é formada lá dentro do ventre da mãe dela, já tem uma quantidade X de óvulos que ela vai amadurecer, porque já são produzidos.
Entenderam essa parte, sim ou não? Mas o homem, ele produz milhares de espermatozoides todos os dias. Tá bom? Então, quando existe uma fecundação, havia a possibilidade de outros milhares de seres humanos serem produzidos naquele dia. Mas foi você que Deus escolheu. Por quê? Você não é obra do acaso. Por isso ontem eu falei, você não tem ideia o quanto eu te respeito. Você não tem ideia de quando eu olho para você o que eu penso, meu Deus, que bênção do Senhor, o Senhor escolheu essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus te escolheu. Absoluta. Deus não te escolheu para sofrer nesse mundo, Deus te escolheu para ser um representante dos mundos não caídos. Olhe bem, de uma forma especial, separado de todos os outros. Treinado, passando por algumas dificuldades para você se tornar forte. Seria como os calos das mãos. Você sabe para que servem os calos? Para que servem os calos? Para que não venha doer quando o atrito maior acontecer, não é isso? Meu pai tinha uma mão cheia de calos. E eu me lembro que eu falei sobre essa quantidade de calos uma vez, quando eu era criança, e mandei essa cartinha para um pregador poderoso que estava no Brasil. E hoje ele escreve muitos livros ao redor do mundo, e ele escreveu essa historinha que eu vou contar para vocês no livro dele. Sabe o que aconteceu? Minha mãe colocava eu junto na igreja, no meio dela e do meu pai. E na minha roupa sempre tinha um alfinete. Vocês sabem o que é alfinete? Sabe? E minha mãe colocava para uma emergência. E eu fiquei olhando, meu pai fazia eu ficar sentada no meio dele e do meu pai para não prestar atenção em mais nada que não fosse o culto. E eu estava sentadinha ali, olhando para frente, e eu achei muito cansativo o culto, e comecei a olhar para o mão do meu pai. A mão dele ficava no meu colo, e ele ficava fazendo assim, olha, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Daqui a pouco eu olhei para a mão dele, tinha uns calos, eu apertei com a unha assim, ele nem mexeu. Fiquei que engraçado, né? Aí eu apertei mais forte, ele não mexeu. Ele continuou olhando para frente. Aí eu apertei forte, não aconteceu nada. Ele não mexeu com a mão. Eu falei, que mão forte. Aquele calo era mais escuro que o resto da mão, assim. Aí eu olhei e vi aquele alfinetezinho na minha roupa. Que feio, né? Eu peguei o alfinete. Fiquei olhando pro meu pai e fiz assim no calo dele. Minha experiência. Ele nem se mexeu. Falei, uau. Aí fiquei olhando assim, aquele calo, aquele alfinetezinho e o calo por baixo dele assim. Olhei pro meu pai, olhei, apertei mais um pouquinho, não se mexeu. Fiquei, gente, que poder. Aí daqui a pouco eu resolvi dar a estocada final, dei um murro em cima. Aí meu pai fez assim. Quando meu pai puxou a mão, eu sabia que aquela mão ia servir para mais alguma coisa aquele dia. Aí meu pai tirou aquele alfinete bem devagarinho, entregou na minha mão de novo e ficou me olhando assim. E eu... Para que serve calo? O que é calo? Camadas e mais camadas da própria pele, que são feitas ali para quê? Para aguentar o quê? Meu pai, ele era mecânico de máquina de costura ambulante. Ele tinha que pegar a chave de fenda e torcer muito. Ele não sentia mais porque tinha muito calo. Sabe o que você precisa? Calo. Você precisa calo no lombo. Você não pode cair por qualquer coisa. Ouça o que eu estou te falando. Você não pode criar seus filhos como se fosse uma folhinha de papel. Olha o que eu vou te dizer. Você vai enfrentar momentos tão terríveis. Você nasceu para isso, querido pai, querida mãe. Você passou por problemas para você fazer calo. Você tem que começar a ver de outra maneira. Ou você se revolta, ou você se torna forte na frente de um problema. Você ouviu isso que eu estou dizendo? Ou você se revolta, ou você se torna forte. Presta atenção na frase que eu vou te dizer. O que não causa a tua morte vai te tornar mais forte. Ouviu isso ou não? Não adianta você dizer, nós vamos ter que mexer em algumas coisas essa semana. Vamos ter que falar de aborto, vamos ter que falar de abuso sexual, nós vamos ter que falar de alguns problemas que você vai ter que enfiar isso no lugar certo. Nunca vai ter que grudar isso com você mais. Isso tem que acabar, porque você vai ter que enfrentar os últimos dias, como gente inteira, não faltando um pedaço. Livres de problemas. Você não vai poder comprar e vender, não vai poder ficar dependente de medicação. Ouviu? Está na hora de, pela graça e poder de Deus, você ser liberto. Porque isso é muito certo. Você nasceu para repovoar o céu. Lembra dessa imagem de ontem? Lembra ou não?
Lembra que nós mostramos, existem 2 mundos, não existe? Existe o mundo visível e o mundo... Tá, aqui é este plano, o plano material, né, onde nós estamos. E existe o plano espiritual. Existe ao redor de nós aqui uma quantidade muito grande de anjos. Sim ou não? Você não está vendo, eles estão aqui ou não estão? Eu acredito nas orações que nós fizemos. Eu acredito que o Deus eterno envia os anjos para nós. Observe isso aqui, ó. Existe o mundo visível e o mundo invisível. O mundo material é o que vemos e o mundo espiritual é o mundo que não vemos. Você acredita nisso ou não? Quem faz parte do mundo natural aqui? Quem é que faz parte? Um monte de gente separada por países, por posições, por classes, por situações, por idades. É isso que faz. E o mundo espiritual, como é? Vai lá, me diga, o que tem no mundo espiritual? Os anjos, Deus, Jesus, Espírito Santo, os mundos não caídos e quem mais? Nuvens douradas, disse o menino, o que mais? Quem mais que está lá? Presta atenção. No mundo espiritual não tem só os anjos bons, tem mais quem? Presta atenção aqui. Gente, olha isso aqui, ó. Vocês não estão sozinhos na batalha contra o mal. Pudesse erguer-se a cortina e vocês observariam os anjos do céu lutando ao lado de vocês. Glória a Deus. Pensa agora, onde está seu anjo agora, nesse exato momento? E se eu disser que você nunca esteve sozinho? Irmãos, eu tenho certeza, a certeza absoluta, ó. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que o anjo que me acompanha desde a minha fecundação está aqui do meu lado agora. E ele me olha assim, está me olhando, observando essa pregação. Ele viu a hora que eu ajoelhei, implorando a Deus que me desse cabeça para poder falar isso. Sabe? Eu sei disso, irmãos. Onde está o seu anjo? Eles se comunicam. Meu anjo e o seu anjo se comunicam. Tenho certeza absoluta. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem a seriedade de algumas coisas. Agora, quantas pessoas esse anjo cuida? Esse que está aqui junto comigo. Vou te contar uma coisa agora. Olha outra coisa que você precisa saber. Você vai gostar muito de saber isso. Você não tem ideia quem é você. Olha para cá. Sabe quantas pessoas o meu anjo já cuidou na terra? Nenhuma. Eu sou a primeira. E só a mim ele vai cuidar. Ele não vai cuidar de nenhum outro ser humano mais. Por mais curta ou mais breve que seja a minha vida. Você já viu o seu anjo? Amém, pastor. Aleluia. Amém, pastor. Não dá para descrever, não é, pastor? Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Vocês me conheceram naquela época de Maringá. Foi a época mais dura da minha vida. Eu estava viajando para Curitiba. E eu estava chorando muito dentro daquele carro, indo gravar o hino Pai Nosso, que era do meu segundo CD. E eu estava chorando muito, porque foi uma noite muito difícil. E eu só alugava os locais de gravação, os estúdios, só à noite, porque eram mais baratos. E eu tinha que gravar durante a noite aquele hino, o Pai Nosso. E eu fui viajando com a moça que foi minha grande ajuda, foi a associação. Eu louvo ao Senhor pela Igreja Adventista na minha vida. Como me ampararam. E eu fui viajando para Curitiba, fui chorando o tempo todo dirigindo aquele carro. Eu não parava de chorar e eram muitas curvas. E durante o tempo que eu estava dirigindo, eu falava: Senhor, essa mulher tem 2 crianças. Eu não posso matar essa mulher, Senhor. Eu não posso bater aqui nesse lugar, mas eu não conseguia parar de chorar. E eu dirigindo, e ela do lado falava: calma, irmã Maísa, calma, por favor, vai dar tudo certo, tal. E eu chorava muito. E dentro daquele carro, naquelas curvas terríveis de Maringá para Curitiba, eu disse assim ao Senhor: Senhor, na sua misericórdia, Pai Santo, me ajude a saber que o Senhor está comigo. Por favor, Senhor, me faz saber que o Senhor está comigo. Sabe o que aconteceu naquela noite?
Irmãos, eu estava aqui olhando para frente, assim, sabe quando você olha, você tem certeza que você não pode tirar o olho da estrada, chorando, chorando. E então, irmãos, alguém pegou no meu rosto e fez assim, ó. Foi questão de 1 segundo. Eu não sei explicar para vocês, mas eu sei que eu senti isso aqui, ó. E eu vi um anjo voando aqui fora, assim, irmãos. Eu vi a coisa mais linda do mundo. Era uma pessoa que sorria sem sorrir, eu não sei explicar. Era o rosto mais lindo que eu já vi, mas me olhando para dentro do carro com um olhar de paz, como eu nunca imaginei. E eu nunca mais me esqueci. Eu parei de chorar naquele minuto. A moça que estava do meu lado disse assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: eu vi um anjo aqui. Ela falou: pois eu senti que alguma coisa aconteceu. Eu senti, ela falou. Eu falei: pois eu acabei de ver um anjo. Ele está voando aqui fora. Irmão, você sabia, Daniel? Ele estava voando aqui fora. Ele estava acompanhando, gente. Eu vi, ele estava assim aqui, ó. Era uma coisa do outro mundo. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me ajude a ver o mundo celeste. Peça a Deus. Peça ao Senhor para você ver. Peça para Deus para você ver. Para você ver os seus anjos, para você enxergar as coisas do céu. Que Deus tão bom, que envia anjos para nós. Se pudesse se erguer a cortina. Que cortina é essa? Por que precisa de uma cortina? Por que a gente não pode ver? Olha mais esse daqui, ó. Presta atenção nisso. Lê aqui. Ai, Daniel, obrigada, muito obrigada. Lê isso daqui comigo, vamos juntos? A relação do mundo visível com o invisível. Ó, veja que essa linguagem não é minha. Eu não tirei isso de mim, eu não inventei isso. De onde veio isso? Leia aqui comigo. A relação do mundo visível com o invisível. O ministério dos anjos de Deus e a operação dos espíritos... Epa, também tem espíritos maus? Olha, acham-se claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entretecidos com a história humana. Quer dizer que esse mundo dos anjos bons e anjos maus ao nosso redor, mundo visível e invisível, está enlaçado, envolvido conosco, sim ou não? Então agora veja esse próximo aqui. Observa isso agora. Olha lá. Vamos ler juntos comigo? Como saber de que lado você está? Os anjos... Vamos, 1, 2, 3. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas, e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Amém? Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concede a seus filhos promessa de graça e proteção, é porque há poderosos agentes do mal a serem enfrentados. Agentes o quê? O que diz aqui, irmãos? Decididos e que mais? Incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância ou advertência. Peraí. Não. Vamos entender melhor isso aqui. Está escrito que existe um mundo visível e invisível, sim ou não? Que tem anjos bons e anjos maus. E que se Deus coloca um anjo bom, é porque Ele sabe da garra, do ódio dos anjos dos mal. E que ninguém, nenhuma pessoa, está em segurança sem entender como isso funciona. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você já estudou esse assunto? Muito bem, pastor. Você sabe por que a gente fala pouco desse assunto? Eu nunca tinha pregado sobre isso, essa era a verdade. Vergonhosamente, eu nunca tinha falado sobre isso. Primeiro, por ignorância. Aí, quando o pastor estava falando que a gente vai morrer por falta de ignorância, pastor, por falta de conhecimento, é verdade mesmo. Irmãos, quanta coisa! Eu fiquei preocupada com os frutos e esqueci da raiz. Está na hora de nós vencermos qualquer coisa para estudar e entender. O que nós vamos ter que estudar essa semana, irmãos? Você tem que entender isso, como é que isso funciona. De que jeito que é isso? Ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância ou inadvertência. Você tem que saber o que está acontecendo. Vamos entender o que está acontecendo no mundo das trevas e no mundo da luz. Para você entender qual é o poder que está te dominando. Às vezes nós estamos fazendo, não, Deus quer eu feliz. O que Deus se importa é com a minha felicidade. Meus queridos irmãos, existem frases que você não tem nem que falar. Não é do teu reino,
não é da tua família, não é do teu estirpe. Uau! Pode passar o próximo. Vai lá. Leia de novo essa frase. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então, o que você acabou de ver? É sério demais ou não é? Mais um. Presta atenção. Olha só. Ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância ou inadvertência. Está na hora de você sair de um grau para ir para outro. Satanás, olhe bem o que eu vou te falar. Eu percebi algumas coisas que o diabo consegue fazer. Ele tentou subir lá no trono de Deus. Como ele não conseguiu, ele tenta trazer Jesus para a altura dos seres humanos. Fazer que Jesus é igualzinho a gente. Ouça bem o que eu vou te falar. O diabo não conseguiu fazer Deus conseguir fazer que Jesus nascesse aqui. Ele tentou de tudo para acabar com a ideia de que Jesus nascesse. Lembra disso? Mandou matar as criancinhas, aquele inferno todo, acabar com aquele grupo, a herança da família de Jacó, né, da família de Judá. Ele tentou fazer de tudo. Ele não conseguiu. Depois ele fez de tudo para Jesus pecar. Não conseguiu fazer Jesus pecar. E depois ele tentou fazer de tudo para acabar com a igreja de Deus. Destruir a igreja de Deus. Acabar com a igreja de Deus. Não conseguiu. O que é que ele está tentando fazer? Destruir o remanescente. Fazer o remanescente. Olha o que eu vou falar. A intenção dele não é que você morra, mas que você viva em miséria. A intenção dele é que você viva no fundo do poço. Para você não trazer a imagem de Deus mais sobre você. Para trazer a imagem de Satanás. Na sua vida social, na sua vida sexual, na sua vida moral, na sua vida estudantil, na sua vida intelectual. Lembra, Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Você é uma ordem distinta. Deus fez você para algo maior, para preencher o lugar dos anjos no céu. Não deixa ninguém tirar isso da sua cabeça, irmão. Em nome de Jesus. Está na hora de você começar a compreender as coisas. E para isso, nós vamos ter que estudar amanhã, ó. Estamos entendendo de que lado? De que lado nós estamos? Satanás, ele nos engana. E às vezes a gente acha que está do lado de Deus, vivendo do lado do inimigo. E existem algumas pegadinhas terríveis. Tem algumas coisas que a gente faz, aceita e até sente, pensando que afinal das contas eu pareço bem e eu não estou bem. E nós vamos ter que estudar isso. Abre a sua Bíblia no último texto de hoje, Zacarias capítulo 13. Zacarias 13, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, você vai ler a Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? É Jesus em letras. Ó, sabe o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Você vai ter Deus, o teu pai, falando, o teu líder. Sabe quem é o teu presidente mesmo? Todo país que eu chego eu pergunto, aqui tem um rei? Todo país que eu chego eu pergunto, tem um rei? Tem palácio aqui? Tal. Felipe, né? Aqui tem um rei? Tal. Você sabia que você tem um rei? Sim ou não? Você é súdito do reino celeste. Hã? Não é maravilhoso isso? E quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, louvado seja o teu nome por isso. Bendito seja o teu nome, né? Você vai ler um negócio em Zacarias 13. Zacarias capítulo 13. Pense na quantidade dos seres humanos da Terra. Pensou já? Ontem eu falei para vocês que eu li aí num site
que nós temos 8 bilhões quase de seres humanos, mas já teve quanto? 146 bilhões. Eu não contei, viu? Mas lá no site diz que já tivemos aqui 146 bilhões de seres humanos. Olha o que você vai ler em Zacarias. Verso 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor. Diz quem? As 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Farei passar essa 3ª parte pelo fogo e a purificarei como se purifica prata. Eu a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, és meu povo, e ela dirá, tu és meu Deus. Qual é a quantidade de anjos que foi caída do céu? Qual é a parte da terra que Deus vai purificar e vai se transformar numa bênção? Quer que eu te diga uma coisa? Não perca a sua chance. Se você está vivo, Deus planeja você lá. Ai, que bênção. Eu estou querendo muito, 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 muito que chegue o fim. Mas Deus tem a paciência que eu não tenho. A gente arruma toda sexta-feira para ficar muito bonito para receber o sábado lá em casa. E toda sexta-feira a gente diz, feliz sábado, Senhor. Toda sexta-feira eu ensino os alunos a dizerem, feliz sábado, anjos. Feliz sábado, irmãos dos mundos não caídos. Porque eu sei que eles também guardam sábado. Sim ou não? E eu me sento na mesa e eu digo, nós vamos comer essa comida aqui com alegria. Porque daqui uns dias nós vamos estar comendo juntos. Daqui uns dias. Quando nosso Jesus vier buscar o resto da família. Falta bem pouquinho tempo, queridos. Jesus vai vir buscar o resto da família. Vocês tiveram filhos para redenção. Não tiveram filhos para perdição. São filhos para redenção. São filhos de Deus. Vocês são jovens para redenção. Jovens de Deus. Sabia? E está na hora de, pela graça e poder de Jesus, você segurar na mão do Senhor e dizer, meu Deus, pise lá fora. Com a promessa de Daniel, capítulo 7, 8 e 9. Qual é a promessa que está lá? Daniel viu o anjo falar para ele. E este reino será dado aos servos do Altíssimo. Os reinos do mundo todo, ele disse. Serão dados a quem? Aos servos do Altíssimo. Eu olho os reis da terra, eu falo, eles não sabem. Eles não sabem. Eu olho os reis da terra, eu olho os homens falando na televisão, eu fico, meu Deus, eles não sabem. Eles não sabem, não é nada deles. Eles não têm nada, eles não têm nada. Mas eu queria que eles tivessem tudo. Quem tem tudo? Você entendeu isso? Está na hora, irmão querido, de você tomar o seu lugar. Em nome de Jesus, não deixa Satanás tirar o seu lugar. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar. Pise lá fora, como Deus espera que você pise. Conquistador do Senhor. Volte para sua casa como conquistador de Deus. Entendendo que você tem uma parte gloriosa no plano da redenção. Qual é a minha parte, Senhor? Eu preencherei o lugar daqueles que caíram. Eu repovoarei o céu. Mas antes eu tenho uma obra a fazer aqui. Assim como os anjos têm uma obra a fazer aqui. Os anjos têm uma obra. Quando eu acordar, se eu descansar, quem é que vai estar lá para me chamar do túmulo? Quem é que vai me chamar do túmulo? Ué, se ele estiver cuidando de outras pessoas além de mim, ele vai estar fazendo o quê? Ele não é onipresente? Ele vai estar lá, vem cá. Agora, se eu não tiver morrido, quem é que vai me acompanhar da terra para o céu? Quem vai acompanhar? É ele, não é? Sim ou não? Vai,
O Senhor enviará os anjos nos 4 cantos da terra para recolher os remidos. Louvado seja o nome de Deus. E se eu acordar, se eu falecer, irmãos, eu vou acordar com uma frase na minha boca. Você sabia que todas as pessoas que ressuscitarem, todos os salvos que ressuscitarem, vão acordar com a mesma frase? Para isso, irmãos, nós vamos ter um dia aqui, dessa semana, para explicar para vocês o que eu tenho certeza que Jesus faz na hora do leito em que a pessoa está morrendo. Ai, eu queria tanto que todo mundo que teve alguém morrendo ouvisse esse sermão. Vai ter essa semana. Eu tenho certeza absoluta que quando alguém do nosso, lá em Provérbios diz que Jesus afofa o leito de quem está doente. Oh, Jesus, que coisa linda. Diz que ele afofa o leito de quem está doente. E o Senhor Jesus vai e fala. Eu tenho certeza que ele fala com seus filhos na hora da morte. Absoluta certeza, como eu sei que Jesus está vivo. Mas olha com que nós vamos acordar. Te assusta agora. Todos os que morreram, salvos desde Abel até agora, todos, da primeira e da última ressurreição, da ressurreição do dia de Jesus Cristo voltar, não da terceira, tá? Não daquela segunda ressurreição lá depois da volta de Jesus. Não estou falando disso. Estou falando disso aqui agora, ó. Todos os salvos vão acordar com o que na boca? Olha. Vão acordar assim, ó. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Diz que a voz dos mortos vai mexer a terra inteira, irmãos. Vocês sabiam disso? E diz que como um grande exército vão pisar na terra para nunca mais pisar nela até ela ser todinha restaurada. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E eu queria que você saísse daqui com essa certeza. Ainda que morra, levante a sua cabeça em nome de Jesus na alegria do Senhor. Ainda que morra. Separado por Deus. Preparado para grandes vitórias. Ai, eu faço pequenas surpresas lá em casa para meus meninos, mas Deus tem tanta surpresa para a gente. Tanta surpresa. Imagina ele falar, descansa um pouco, daqui a pouco você levanta no meio do exército, tenha paz, em nome de Jesus. Para Deus, até morrer é glorioso, né? Que coisa boa. Viva o melhor que você pode no dia de amanhã. Desmarque o que você precisar. Você vai ter que entender isso aqui amanhã. Quais são os gatilhos que ele usa para nos colocar a este povo aqui? Porque ele não está irado com os de fora, não. Último texto. Vai lá, Apocalipse 12. Ah, você pensa que ele está irado com os de fora? Irmãos, está na hora de sua cabeça abrir. Apocalipse capítulo 12, por favor, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12. Olhe bem. Quando eu vejo uma notícia no jornal, quando eu vejo uma guerra não sei aonde, quando eu vejo uma fome não sei mais aonde, quando eu vejo acontecendo, eu sei que todas as coisas da terra estão direcionadas ao mesmo fim, estão direcionadas a este povo. Eu tenho certeza absoluta. Tudo que está acontecendo no mundo é só porque você existe. Eu sei disso. Apocalipse 12, verso 17. Olhe bem isso aqui. Então o dragão irou-se contra quem? E foi fazer guerra a quem? Não foi a todo mundo. Foi fazer guerra contra quem, irmãos? Eita, contra quem ele está irado? Não é contra o resto do mundo. Não é contra quem pertence a ele. Mas nós temos que arrancar esse povo de lá, porque esse povo que ele pensa que pertence a ele, pertence ao Senhor, ao Deus do céu. E nós temos que tirá-los de lá, porque Jesus pagou o preço por essas pessoas. Entendeu? E enquanto você vive uma vida miserável, eles não refletem a glória de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então eu vou me ajoelhar e vou orar com você. Meu esposo colocou a música, mas eu não tenho condição de cantar, meu bem, minha garganta se foi. Mas nós vamos ajoelhar e vamos clamar ao Senhor e agradecer. Senhor, obrigada por ter me criado. Vamos fazer isso. Você vai cuidar da sua saúde, da sua vida, da sua família, agora por amor a Deus, não por obrigação, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus misericordioso, Pai celestial,
Senhor me criou com um propósito, Senhor. Senhor, como o Senhor pôde fazer isso com a gente? Nós somos miseráveis com temperamento de miséria, Senhor, inclinados para o mal. O Senhor nos criou para repovoarmos o céu. O Senhor nos testará, nos provará, para diante do universo todo acontecer o que o Senhor prometeu em Zacarias capítulo 13. Glórias ao teu nome. Eu me entrego, Senhor, a ti, faz o que o Senhor quiser, mas tão somente não me deixa de fora, Senhor. Eu lhe imploro, Senhor, faz o que o Senhor quiser, tudo que for preciso na minha vida para chamar minha atenção. Eu lhe imploro a mesma coisa para os irmãos que estão aqui, para os que estão me ouvindo lá nas casas onde estiverem. Louvado seja o teu nome pela vida. Afasta de nós os anjos maus, Senhor. Eu sei que eles só podem entrar se a gente der espaço. Mas eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a entender os gatilhos. Por que é que caímos sempre? Para que esses gatilhos sejam fechados e em nome de Jesus possamos ser mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Em tuas mãos entrego este povo, pastor Ricardo com sua esposa Michele e seus filhinhos. Entrego, Pai Santo, essa igreja, a associação daqui. Pai, a igreja que Satanás está irado, Pai, de amor contra ela. Eu louvo o teu nome, nos proteja, Senhor. Proteja nossas emoções, nos ensine a viver segundo o teu modelo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Meu irmão, Deus abençoe você. E até amanhã. Te fortaleça, te encha de bênção e poder. Até amanhã.